Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora a gente vai dar uma revisada no material que foi repassado para vocês durante essa primeira etapa do nosso curso, né? Essa é a aula de teoria da imagem, voltada aí para a AV1. A nossa prova provavelmente será na próxima semana. E aí, como eu prometi para vocês, ao final de cada etapa, a gente vai passar uma revisãozinha para poder vocês irem se habituando, né? A passar todo o conteúdo, foi muito material. Então eu peço só um favor para vocês. Caso haja qualquer dúvida, anote essa dúvida, que no final a gente vai esclarecer, certo? E aí pode ser em relação a qualquer assunto, mesmo que já tenha dado mais de uma vez, sem problema nenhum, a gente está aqui para esclarecer, ok? Vamos começar então com os conceitos fundamentais e as funções da imagem. Durante o nosso curso a gente já aprendeu que a imagem ela pode ter várias funções, né? Ela pode substituir, ela pode representar, ela pode educar, ela pode enganar, ela pode decifrar, ou seja, ela tem mil e uma funções, né? Não é apenas a gente enxergar uma imagem ou imaginar alguma coisa, ter uma imagem mental de alguma coisa. Ela tem uma função e todas as funções da imagem são muito bem definidas, ok? Mas antes da gente falar sobre as funções, vamos começar falando sobre esse termo. O que é imagem? A imagem ela assume vários sentidos ao longo da história, ao longo do tempo, até mesmo ao longo da nossa história como indivíduo. O termo imagem ele vem do latim imago, que significa uma máscara mortuária. As civilizações antigas delegavam às imagens uma ligação direta com a presença de um ser humano aqui na Terra. Daí vieram as máscaras mortuárias, que tinham por intenção manter viva a memória do falecido entre os vivos. Ou seja, nesse primeiro momento em que a gente começa a sentir o cheirinho, vamos dizer assim, desse termo imagem, a gente começa a observar que ela já tem uma função de representação ou de substituição, a gente pode dizer, né? A imagem é a representação visual de um objeto, traz o texto aí. Nesse sentido, das máscaras mortuárias, do imago, exatamente era isso. As civilizações elas mantinham essa cultura, a pessoa morria, e aí para lembrar o falecido, para rememorar o falecido, elas mantinham essas máscaras mortuárias, né, para dizer, olha, fulano de tal teve uma passagem importante pela Terra e por aí vai. Outro conceito é o de imagens, que designa aquilo que toma o lugar de estar por, uma ideia aí de substituição, de substituto. Então a imagem ela tem entre as várias funções essas principais. Ela pode representar e ela pode substituir, ok? Vamos seguindo. E aí a pergunta continua: o que é imagem? A gente talvez durante toda a nossa história como indivíduo a gente não tenha ainda feito essa pergunta para si mesmo, né? Porque é uma coisa muito natural para a gente. Uma vez que a gente enxerga, a gente consegue ver as coisas, a gente consegue ver imagens, a gente consegue guardar na nossa memória algumas imagens e quando a gente toca em determinados assuntos, aquelas imagens nos vêm à cabeça, né? Por exemplo, se a gente está aí na frente do computador de um celular, se eu falo para vocês, por exemplo, cadeira, vai vir uma imagem de uma cadeira na mente de vocês, mesmo que vocês não estejam diante de uma cadeira. Por quê? Porque durante nossa história como indivíduo, a gente foi coletando informações no nosso HD, vamos dizer assim, no nosso cérebro, e aí ficaram marcadas algumas imagens. Então, quando alguém fala a palavra cadeira, essa imagem vem à tona, a imagem de uma cadeira. Mas no senso comum, ela envolve tanto o conceito de imagem adquirida como a imagem gerada pelo ser humano, né? Ou seja, a imagem adquirida é uma imagem natural. Em muitos domínios, quer na criação pela arte, quer como simples registro fotográfico na pintura, no desenho, na gravura, em qualquer forma visual de expressão da ideia. Então a gente precisa definir muito bem isso. Existem dois tipos de imagem. Existem as imagens naturais, como o nome já diz, uma imagem da natureza, né? Uma imagem que não foi feita pelo homem, e existe a imagem produzida, ok? E aí sim há o trabalho do homem nisso aí. Uma pintura, uma fotografia, um registro na gravura, um desenho e por aí vai. Então, definimos isso. Existem imagens naturais e imagens produzidas. Eu acho que isso está muito claro para a gente, né? Então vamos seguir.
Seja do ponto de vista da semiótica e das várias abordagens teóricas fundamentadas em códigos, seja do ponto de vista das teorias cognitivas, a imagem tem sido amplamente estudada na área da linguagem e comunicação. A imagem para a gente é um fator preponderante quando a gente fala em comunicação, porque a imagem, como eu já falei para vocês, ela representa, ela substitui e ela também comunica, certo? Já ouviram aquela frase, né, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, pronto. Então a imagem ela tem essa função de comunicação, ela é uma mensagem. Então a partir do momento que você tem alguém que produza essa mensagem, você tem um emissor, a imagem é a mensagem e quem vai vê-la, vai observá-la é o espectador ou então o receptor, né? Entre as vantagens de um texto constituído por imagens, de acordo com alguns teóricos, destaca-se o fato dele ser universal, pois vence a barreira da linguagem, podendo, através de um entendimento imediato, ser compreendido por pessoas de língua e culturas diversas. Outra vantagem comumente apontada é de que a imagem permite uma leitura em menos tempo do que o requerido pelo texto escrito, tornando atraente aos potenciais leitores. A gente já falou várias vezes sobre isso em nossas aulas, de que a imagem ela vai ter esse poder de atração, seja pelas cores, pelos formatos, pelas expressões de quem está ali naquela imagem, enfim, por uma série de coisas, a imagem ela é muito mais atrativa do que o texto. E aí ela comunica mais rápido também, ela comunica mais fácil. Então, a imagem ela tem essa função. Quando eu falo sobre esse destaque do fato de muitas vezes a imagem ser universal, é exatamente isso. Durante as aulas, a gente colocou várias imagens no quadro, e aí muitas delas, principalmente fotografias, eu perguntava para vocês do que se tratava aquela fotografia, e rapidamente era um consenso, né? Que aquela foto representa tal coisa. Essa foto representa... Eu lembro que eu coloquei a foto de um casal, e aí rapidamente disseram, não, professor, essa imagem aí é uma briga entre casal. E de fato era uma briga entre o casal, ou seja, pelas expressões, pelas cores, pelos gestos que eles estavam fazendo e por vários outros elementos, dava para se observar que de fato aquilo ali era uma briga. Então a imagem, muitas vezes, não sempre, ok, ela é universal, ela tem esse poder de fazer sentido tanto para a gente aqui na cultura ocidental, quanto para as pessoas que estão no outro lado do mundo, na cultura oriental, certo? Com o passar do tempo, como eu falei, a imagem ela tomou outros sentidos. Ela começou lá com aquele conceito de imago, e aí foi depois sendo estudada, percebida que, calma aí, tem algo aqui que a gente tem que observar, né? E a imagem ela tem esse poder de atrair e fazer com que a gente a observe. Não só a imagem como um todo, mas um contexto geral. Então, os primeiros conceitos mais sólidos vieram com Platão. Né? Platão ele foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas. E era um cara que debatia muito, que trazia ideias, era um filósofo, enfim. E aí na República, esse livro que foi lançado aí em 509 e 510, aliás, nas páginas, 509 e 510, Platão ele define imagens, em primeiro lugar, como as sombras, em seguida aos reflexos nas águas ou a superfície dos corpos opacos, polidos e brilhantes, e todas as representações deste gênero. Imagem, portanto, no espelho e tudo aquilo que utiliza o mesmo processo de representação. Platão ele tinha um conceito muito filosófico em relação à imagem, e para ele a imagem ela enganava, porque na imagem a pessoa buscava a perfeição. Qual era o principal conceito dele e que depois foi colocado à prova com Aristóteles? Platão ele acreditava no seguinte, que existia o mundo das ideias, né? E a partir desse mundo das ideias a gente trazia as coisas que estavam lá para o nosso mundo, o que ele chama de mundo dos sentidos. Eu vou tentar ilustrar para vocês. Se a gente analisar, vamos dizer que nesse mundo das ideias, há dezenas de anos atrás, existia um computador, certo? Existia um celular. E aí, em algum momento da história, um homem teve um pensamento, uma ideia, um grupo de homens tiveram um pensamento e uma ideia, e tiraram esse conceito de lá, do mundo das ideias, e colocaram no mundo dos sentidos. E aí eles criaram um computador, certo? Então, ou seja, toda a imagem para Platão ela é perfeita,
Daí vem aquele conceito que a gente já falou em sala sobre o platônico, aquilo que é algo perfeito, o amor platônico e por aí vai. Só ilustrando um pouco mais, tem aí na parte de baixo do texto o mundo das ideias. Platão acredita que por detrás do nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Então, ou seja, daí que ele tira esses conceitos, ele fala, não, o homem ele é capaz de imaginar, tirar essa ideia do mundo das ilusões, né? desse mundo das ideias, e trazer para o nosso mundo, que é o chamado mundo dos sentidos. Segundo ele, funcionava assim: a pessoa pensava e colocava em prática no nosso plano terreno, vamos dizer assim. E aí, alguns anos depois, Platão teve um aluno chamado Aristóteles, que já fala completamente o seguinte. Só para a gente ilustrar aí, Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão. Os escritos abrangem diversos assuntos como física, a metafísica, leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica é outro ponto que a gente também vai estudar, porque uma das funções da imagem é afirmar ou reafirmar, né? O governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia. Aristóteles acreditava que a imagem era a representação mental do objeto real, sendo traduzida através dos sentidos. O conceito de artes: as artes podem imitar a natureza, mas também podem abordar o impossível, o irracional e o inverossímil. Além disso, elas também podem ter uma utilidade prática, completar o que falta na natureza. Vamos explicar esses conceitos aí. Pronto, enquanto Platão acreditava que existia um mundo das ideias, que as pessoas pensavam, né, tinham uma ideia, vamos dizer assim, elas viajavam para esse mundo, retornavam, né, desse mundo com a ideia e colocavam essa ideia em prática. Então, para ele, funcionava desse jeito. Já Aristóteles, não. Para Aristóteles, a imagem ela tem a função de educar. Mas em que sentido? É como se tudo que fosse criado pelo homem, todas as imagens, todos os objetos criados pelo homem, é porque de alguma forma ele já teve contato com aquilo ali. E daí em diante, o que ele faz é só reproduzir ou combinar as coisas. Eu já falei para vocês sobre um conceito que eu achei muito interessante numa palestra que eu fui ver do Murilo Gun, em que ele dizia que criatividade às vezes espanta as pessoas, porque as pessoas acham que nem todo mundo é criativo. Então, por isso ele chama de combinatividade. E é mais ou menos isso a ideia de Aristóteles. Por quê? Um dos grandes inventos do homem foi a roda. Quando o homem criou a roda, houve uma evolução na sociedade, né? Só que assim, a roda já existia de alguma forma por ali. Se a gente parar e pensar, o que o homem fez foi combinar alguns elementos para poder chegar até a roda. Vamos dizer que ele tenha visto um tronco de árvore e ele percebeu que o tronco, se você empurrasse, o tronco rolava exatamente por conta do formato cilíndrico dele. Então o que o homem fez? Deu um jeito de cortar aquilo ali, cortar um pedaço do tronco, virou uma roda, e ele percebeu que se ele colocasse em um instrumento, colocasse em um transporte, algo assim, em algo que desse para aquilo fazer um movimento e ajudar o todo a se movimentar, as coisas começariam a mudar. Pronto, foi o que ele fez. Ele pegou toco de árvore cortado, meio cilíndrico, que podia rodar, e encaixou em um elemento, em um transporte, e percebeu que dava para puxar carroça, dava para manter uma mecânica ali de transporte. Então, essa foi uma grande evolução. Mas percebam que dentro dessa invenção da roda, nada mais é do que elementos combinados, né? Ele não teve uma ideia de, não, vou puxar desse mundo das ideias, segundo Platão, de que lá existe uma roda. Não, ele apenas combinou elementos que já existiam aqui. E é exatamente isso que a gente faz. Tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que não faz parte do nosso cotidiano, a gente acaba imaginando. Por exemplo, eu já dei exemplo para vocês do Minotauro, dei exemplo do unicórnio, que na verdade, por mais que sejam seres mitológicos, ou seja, está no âmbito do mito, ele de alguma forma ele combina elementos de animais e de seres que existem no nosso plano. Então, não tão longe da nossa realidade, né? Eles não estão tão longe assim, não são seres que foram criados
do nada. Assim, sempre tem um elemento ou outro que faz com que a gente perceba que há traços ali. Por exemplo, as sereias são assim, os centauros são assim. Sempre tem uma combinação aí de elementos que formam um outro ser. E é mais ou menos isso que Aristóteles prega. Quando ele fala sobre o conceito das artes, ele fala o seguinte, que as artes podem imitar a natureza, de fato. Sabe aquela história de que a arte imita a vida e a vida imita a arte? Pronto, é daí que sai. Mas também ela pode abordar o impossível. Quem aqui nunca viu uma arte abstrata, um filme de ficção científica, uma série que relate algo que foge do nosso cotidiano? Pode também retratar o irracional, certo? Algo que não é explicado pela nossa razão, né? Algo que não tem estudo, algo que, porventura, um diretor, ou então um autor, um pintor, ele crie algo que assim, foge da nossa lógica, foge da nossa física, da nossa química e por aí vai. E também o inverossímil, aquilo que não existe, certo? Aquilo que não tem como se provar como verdade. E além disso, elas também, as artes também, perdão, podem ter uma utilidade prática de completar o que falta na nossa natureza. Os filmes de ficção são mais ou menos isso, né? Enfim, eles criam um ambiente que não é o nosso ambiente, que é um ambiente diferente do nosso, mas que completa. Ele faz, muitas das vezes, ele expõe em uma tela, né, a ficção, seja a ficção literária, seja a ficção no cinema, nas novelas, enfim. Eles colocam nas telas, nas páginas, uma realidade diferente da nossa, mas que completa. Às vezes ele retrata o sonho da gente, né? Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, tem um sonho de voar. E aí isso é difícil, né? Sem nenhum artefato. E aí quando você cria uma realidade dessa, né? Uma realidade ficcional, você tem essa liberdade de fazer que o ser humano voe, que ele possa se locomover e por aí vai, sem nenhum aparato tecnológico, vamos dizer assim, ou então até com um aparato tecnológico que foge um pouco da nossa realidade. Então, a imagem ela também tem essa função de completar, né, o que falta na nossa natureza, o que falta no nosso dia a dia. Então, vamos dando uma continuidade aqui, gente. Pronto, a gente chega agora ao papel das definições. No entanto, qualquer que sejam as posições teóricas adaptadas, parece incontornável que se entende por imagem algo utilizado para representar uma outra coisa, na ausência, existindo em qualquer imagem três dados incontornáveis. Primeiro, uma seleção natural, que em casos limite pode passar por excluir qualquer representação da realidade, veja-se pintura não figurativa, uma seleção de elementos representativos, uma estruturação interna que organiza os referidos elementos, e da relação complexa que une imagem e realidade, que lhe advém o seu caráter quase mágico, que permite simultaneamente representar um objeto e sua ausência, e que leva a ser encarada sobretudo quando o objeto sobre o qual se debruça é a representação humana, com notáveis reticências pela grande maioria das religiões. Vamos tentar explicar aqui que é um pouco mais complexo isso. Então, algo utilizado para representar uma outra coisa. Na sua ausência, existindo em qualquer imagem três dados incontornáveis. Seleção da realidade. Lembre-se, nossos olhos eles já são uma certa edição, certo? A gente olha para aquilo que a gente quer olhar. Então, quando a gente se debruça sobre uma situação, a gente pode ver o copo meio cheio ou então o copo meio vazio. Depende do que a gente quer ver. É a famosa seleção da realidade. Eu vou selecionar aquilo que eu quero enxergar. E ele diz que em casos limite pode passar por excluir qualquer representação da realidade. Ou seja, lembra que eu já dei exemplo para vocês? Se eu pego uma sala da gente cheia e apenas um espaçozinho vazio e fotografo aquilo ali, eu posso falar que não deu quase ninguém na sala. Ou seja, eu estou excluindo uma realidade. Que na verdade a sala estava cheia, apenas aquele espaço estava vazio. Então aí rola uma seleção da realidade. É a realidade que eu quero ver ou a realidade que eu quero mostrar. Ok? Vamos seguindo. Uma seleção de elementos representativos, uma estruturação interna que organiza os referidos elementos. O que isso quer dizer mais ou menos? Quando a gente fala sobre uma imagem produzida, a gente chega nesse ponto, né? É a seleção de elementos representativos. Eu quero que cada elemento que esteja naquela imagem, ele represente alguma coisa. Ou seja,
a imagem ela não está ali de forma gratuita. Ela está ali com o objetivo de comunicar alguma coisa. Então, cada elemento que eu coloco ali quando eu produzo uma imagem, ela tem uma representação. Por exemplo, vocês já viram muitas imagens de propaganda. A propaganda ela utiliza muito isso. Então, ela faz com que cada elemento seja uma cor, seja um som, que vai também criar na gente uma imagem mental, seja o formato que as coisas aparecem ali, às vezes uma propaganda de comida, do jeito que está disposto tudo ali, em tudo ali tem a função de representar alguma coisa. Para representar a fome, a vontade de comer, representar o nosso desejo e por aí vai. Então, ou seja, há uma seleção de elementos representativos, essa estruturação interna que organiza os referidos elementos. Então, a imagem, quando ela é produzida, ela passa muito por essa seleção aí de elementos representativos, certo? Da relação complexa que une imagem e realidade. A gente acha que vê a realidade, né? Eu já perguntei para vocês, inclusive nas primeiras aulas, o que para vocês era a realidade. E é aquilo que muitas das vezes a gente se apega, né? É aquilo que eu vejo, professor, é aquilo que está no meu dia a dia, enfim. Só que a gente pode se deparar com uma coisa que não seja assim, né? A gente pode perceber, por exemplo, para vocês, na maioria, a realidade é que aqui vocês são filhos de famílias tradicionais, com pai, mãe, irmã e por aí vai. E aí, no decorrer da vida, vocês descobrem, talvez, que vocês sejam adotados. Ou seja, aquilo que você viveu talvez não fosse tão real assim. Na verdade, a nossa realidade, às vezes, ela pode nos surpreender. E a imagem, às vezes, tem essa função também de nos confundir, né? Ela junta, né, se junta à realidade, mas ela também pode nos confundir, porque a gente vê tanto aquilo ali, acredita tanto naquilo ali que a gente acha que é certo, ou que a gente acha que é real, e às vezes pode não ser, né? E aí por isso que ele traz essa explicação. Lhe advém o caráter quase mágico que lhe permite simultaneamente representar um objeto e sua ausência, e que leva a ser encarada, sobretudo, quando o objeto sobre o qual se debruça é a representação humana, com notáveis reticências pela grande maioria das religiões. O que ele fala sobre isso também? Por exemplo, quando a gente vê uma cruz, gente, a gente tem esse conceito de que a cruz é algo sagrado, né? Por conta da nossa cultura cristã. Quando, na verdade, a cruz ela tem outros simbolismos espalhados por outras culturas e até se a gente for olhar da cultura humana, ela tem um simbolismo muito claro da gente entender. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas, por exemplo, a cruz ela é estudada por alguns simbologistas, ela é um movimento do ser humano, natural do ser humano, ou seja, o movimento vertical, que é quando a gente está vivo, né? E o movimento horizontal. Normalmente, quando a gente morre deitado, né? É enterrado deitado, cremado deitado, enfim. Então, seja o vertical e o horizontal. Tudo que a gente... Muitos dos conceitos que a gente entende da matemática e tal, também passam pela cruz. Por exemplo, o sinal de mais nada mais é do que uma cruz. O sinal de vezes também é uma cruz. A mira de um revólver, por exemplo, a mira de uma arma, ela é uma cruz, ela é um X e por aí vai, né? Só que há 2020 anos atrás a igreja começou a tomar posse desse símbolo da cruz, porque naquela época Cristo foi crucificado, né? E aí a igreja, primeiro a igreja católica, depois a igreja protestante, transformou a cruz num símbolo religioso, né? Um símbolo da salvação, quando na verdade ela pertencia ao mundo muito antes disso. Então, ou seja, e as pessoas que talvez não tenham essa cultura cristã, como a gente tem, elas entendem a cruz por um outro simbolismo. Então é importante ressaltar isso, certo, gente? A pomba da paz é a mesma coisa. A pomba da paz é apenas um animal, né? Com um pedaço de planta no bico. Só que, biblicamente falando, foi essa pomba daí que depois do dilúvio, Noé lançou essa pomba para que ela buscasse alguma coisa e observasse se já existia terra firme, se já havia parado de chover, e foi a pomba voltando com um raminho de oliveira, né? Se não me engano foi oliveira, no bico, trazendo essa mensagem de paz, dizendo que a tormenta acabou, que as coisas podem voltar ao normal.
E também tem outros símbolos aí que a gente tem, por exemplo, o Bluetooth. Não é um símbolo humano, não é um símbolo religioso, mas é um símbolo universal. Então, a gente consegue compreendê-lo em todos os lugares do mundo. Então, ou seja, como estava aí, está descrito, né, a imagem ela tem 3 dados incontornáveis: a seleção da realidade, a seleção de elementos representativos e essa complexa relação de união entre imagem e realidade. Talvez essa seja a parte mais abstrata para a gente poder explicar, certo? Mas não precisa se prender muito a isso não, que isso aí a gente não vai cobrar na prova não, mas é só para vocês terem essa ideia e começarem a pensar também por esse prisma, né? Que a imagem ela tem um teor filosófico muito grande e que faz a gente se debruçar sobre quem somos como indivíduo e como enxergamos o mundo e como nos enxergamos, ok? A gente entra num conceito agora da semiótica, gente. Talvez a parte mais importante para a gente nessa primeira etapa, e durante o curso de comunicação ela também vai ser importante para outras disciplinas. A semiótica é o estudo da construção de significado, o estudo do processo do signo e do significado da comunicação. A semiótica inclui o estudo de sinais e processos de signos, indicação, designação, semelhança, analogia, alegoria, metonímia, metáfora, simbolismo, significação e comunicação. Isso tudo são funções da imagem. A imagem ela pode indicar, ela pode designar, ela pode trazer uma relação de semelhança, ou seja, analogia, de alegoria, ou seja, para enfeitar. Ela tem a metonímia, a metáfora, são figuras de linguagem, o simbolismo, a significação e principalmente a comunicação, porque além de tudo, além de representar, além de educar, além de iludir, a imagem também ela comunica. Ela é uma mensagem, certo? A tradição semiótica explora o estudo de signos e símbolos como parte significativa das comunicações. Diferentemente da linguística, entretanto, a semiótica também estuda sistemas de signos não linguísticos. Então vamos lá. A linguística ela tem um campo de estudo, que é a semiose, certo? Que a gente também já aprendeu e vai revisar nesse processo aqui. Mas a semiótica ela enquadra tudo, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. A linguagem verbal, ou seja, de palavras. Então ela vai abranger tudo. Ela vai abranger desde a imagem que a gente vê com os olhos, a imagem que a gente mentaliza quando sente alguma coisa, algum cheiro, ou quando ouve alguma coisa. Ela faz esse estudo complexo e completo de tudo. Já a semiose não. Ela foca na linguística, na imagem da palavra, vamos dizer assim. Certo? Então, continuando, gente. O pai da semiótica é Charles Sanders Peirce. Sabendo que a ciência chamada semiótica, ou teoria geral e da produção dos signos, teve sua origem em pelo menos 3 lugares distintos, na Rússia, na Europa e na América, na França também, certo? Teve na Europa Ocidental, traz aí, né? Mas mais especificamente na França, certo? A gente tem esse conceito trabalhando quase que simultaneamente. E aí, gente, quando a gente fala sobre Peirce, ele é o pai da semiótica, que é a semiótica americana, que é o que nos baseia melhor para poder estudar, né? É um campo muito abrangente e por isso que a gente aprofunda um pouco mais nos conceitos dele. E só para ilustrar mais uma vez aí, Charles foi um cientista lógico-filósofo, filho de um importante matemático. Peirce era devoto das ciências culturais, a linguística, a história e a filologia, que é o estudo da linguagem, e tinha grande conhecimento da crítica da razão de Immanuel Kant, baseado no princípio com as categorias universais de Kant e constatando mais tarde alguma semelhança também com Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Peirce ele estipulou 3 categorias universais, começando a aplicá-las inicialmente à mente e logo após a natureza. E são as categorias a primeiridade, secundidade e terceiridade, certo? Só mais um parênteses aqui, gente. Peirce ele começou a estudar a semiótica muito novo, mas muito novo mesmo. Desde 12 anos ele já tinha alguns escritos sobre isso. Era um cara que tinha uma curiosidade grande por esse processo, né, de como a imagem ela está atrelada à construção humana, e aí desde muito novo ele começou a estudar. E aí ele traz para a gente essas categorias, né? Segundo ele, a imagem ela tem
a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. Vamos tentar mostrar para vocês o que é. O que danado é a primeiridade? Primeiridade, quando a gente fala, ou seja, é primeiro, vem logo antes de tudo, né? É o primeiro a chegar, a primeira coisa a acontecer, o primeiro a vir, então, ou seja, tem esse conceito. A primeiridade ela consiste, por exemplo, segundo Santaella, na presença de imagens diretamente à consciência, sem uma consciência propriamente dita. Melhor argumentando, trata-se, pois, de uma consciência imediata tal qual é, nenhuma outra coisa, senão pura qualidade de sentir. A qualidade da consciência imediata é uma impressão in totum, indivisível, são analisáveis, inocente e frágil. Segundo Santaella, e também segundo Pearson, a coisa em si, antes mesmo da percepção da coisa. Lembre-se sempre, vamos lá, eu trago um exemplo aqui para a gente ficar muito claro e muito palpável, para poder ajudar vocês. A gente acordou, certo? E aí quando a gente acorda, a gente olha para o teto. É apenas um teto branco. Então essa é a primeiridade, certo? Uma parte branca, então um teto branco, né? A gente não tem nenhuma relação com aquilo ali, é só o acordar. O fato de acordar, assim, consciência muito do que está acontecendo, de onde eu estou, e aí faz com que eu veja esse teto branco. E aí vem o segundo processo, que é a secundidade. O caráter de secundidade já redunda em conflito. Não é o não analisável, da primeiridade, mas necessita dela para existir. É um mundo do pensamento, sem, no entanto, a mediação de signos. É a arena da existência cotidiana. O aspecto segundo representa uma consciência reagindo ante o mundo, em relação à dialética, uma relação dual. Né? É a percepção da coisa, a consciência da existência da coisa. Então vamos lá. A secundidade ela não consegue existir sem a primeiridade. Então voltamos ao exemplo de quando acordamos. Abrimos os olhos, vimos um teto, certo? E aí aquele teto nos é familiar. E já começa a criar uma consciência. Opa, eu tenho uma relação com esse teto aqui. Conheço esse teto de alguns anos dormindo nesse mesmo lugar. Opa, é o teto da minha casa. Certo? Então, ou seja, eu tenho o primeiro contato com o teto, tenho o segundo contato com o teto e já começa a criar essa relação, essa percepção de que ali, de fato, é um lugar para mim comum, né? É um lugar que eu tenho uma certa afetividade, certa relação, porque eu já conheço, enfim, tenho esse conhecimento de onde estou. Para terminar, gente, ele fala sobre a terceiridade. Segundo Santaella, no nível do pensamento, a terceiridade corresponderia ao nível simbólico, signo, onde representamos e interpretamos o mundo. Não é um caráter passivo, primeiro, mas a união deste com o segundo, acrescentando um fator cognitivo. Na terceira é posto uma camada interpretativa entre consciência, que é o segundo, e o que não é percebido, que é o primeiro. Segundo Santaella, é apreensão da coisa, reflexão sobre a coisa e interação com a coisa. Então vamos lá. Primeira relação, primeiridade, vi o teto. Secundidade, opa, é o teto da minha casa. Terceiridade, estou seguro. Entendem? Ou seja, eu criei uma relação e aquela relação afetiva me deu tranquilidade para eu pensar assim, não, estou em casa, está tudo bem, tudo tranquilo. Se porventura eu abrisse os olhos e visse um teto e na secundidade eu entendesse que, opa, esse aqui não é o teto da minha casa. Eu não estou em casa. A terceiridade seria o quê? Confusão. Eu ficaria pensando, cara, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Enfim, então já cria essa relação mais profunda entre o que você viu e o que está acontecendo, ou o que aconteceu para você estar ali. Certo? Então, ou seja, são 3 processos. O primeiro processo é quando a gente não tem a consciência do que está acontecendo, é apenas a imagem por si só. O segundo processo é quando já há uma relação, já há uma consciência, você começa a compreender aonde você está, o que você está vendo. E a terceira é quando rola esse nível aí de correspondência simbólica, no nível simbólico e sígnico, como diz aí Santaella. Ou seja, o que aquilo representa para mim? Representa calma, tranquilidade, representa confusão, representa dúvida. Compreenderam? Então, seja, primeiridade, secundidade e terceiridade. Lembrando mais uma vez, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, anotem que a gente vai interagindo logo depois, ok? E aí na semiótica americana, depois que ele criou esse conceito de primeiridade e secundidade,
ele aprofundou, né? No caráter fenomenológico, Pearson começou a esquadrinhar seu sistema filosófico de acordo com a imagem. Para esclarecer a definição de signo, Pearson estabeleceu o conceito de relação sígnica. Toda relação sígnica envolve o signo propriamente dito, parte representável de algo, o objeto, coisa propriamente dita, e seu interpretante, que é a imagem mental. Para Pearson, o signo é algo que significa outra coisa para alguém devido a qualquer relação ou qualquer título. Então vamos lá. Para essa relação, ele deu o nome de tríade semiótica, certo? Então, ou seja, se eu perguntar o que é tríade semiótica, vocês podem responder exatamente nesse ponto aí. A relação sígnica que envolve o signo, o objeto e o interpretante. Que danado é o signo? O signo é tudo aquilo que representa alguma coisa para alguém. É o mesmo conceito de imagem. A imagem ela tem várias funções, mas a explicação é exatamente essa. Tudo que representa algo para alguém. Se, por exemplo, eu tenho o desenho de uma casa, esse desenho vai ser o meu signo, certo? O objeto representado é a minha casa, ok? É a casa, no caso. E o interpretante é o que a casa representa para mim ou para quem está vendo aquela imagem. Ou seja, o interpretante é algo extremamente subjetivo, né? A gente não consegue ter noção do que o outro sente, né? A gente pode ter alguns lampejos assim, mas, por exemplo, quando alguém vê a imagem de uma casa, para uns pode representar conforto, para outros pode representar complicações, para outros pode ser um lugar que não gostam muito porque tem problemas familiares e por aí vai. Então, ou seja, é algo extremamente subjetivo. E qualquer tipo de interpretação é isso, tá? Então pensem, o meu signo é o desenho da casa, o objeto é a casa, né, que está ali naquele desenho, o interpretante é o que a casa representa para mim. Vamos seguindo. E aí, Pearson, dentro desse estudo ainda, dentro da tríade, ele percebe que cada elemento desse aí tem uma relação consigo e com os demais. É o que ele diz que é a tricotomia, que é a relação do signo, a relação que o signo cria dele com ele mesmo, com o objeto e o interpretante. Ele percebe, ou seja, que aí o signo ele se relaciona com ele mesmo, com o objeto e com o interpretante. O interpretante se relaciona com ele, com o signo e com o objeto, e o objeto se relaciona com ele, com o signo e com o interpretante. A gente vai focar somente na relação do signo com o objeto, certo? Por quê? Porque para esse tipo de conteúdo que a gente vai explorar até o final do curso, é o que nos dá sustentação. Beleza? Os outros são importantes, quem quiser estudar, eu deixei aí material para vocês darem uma lida, eu acho bacana, tem vídeos também e tal, que trazem de forma mais palpável, mas vamos focar nessa relação do signo com o objeto. Dessa relação do signo com o objeto, discorrem 3 pontos, o ícone, o índice e o símbolo, certo? Ícone, em alguns conceitos, em alguns teóricos, também trazem o ícone como signo. A gente pode trabalhar também sem problema nenhum, certo? Então vamos lá. O signo é qualquer coisa que representa outra coisa e cause um efeito em uma mente em potencial, podendo, segundo Pearson, ser analisado de acordo com suas propriedades internas e seu significado de acordo com sua referência aquilo que indica, como representação e de acordo com os efeitos que está apto a produzir nos seus receptores como interpretação. Podemos dizer, como exemplo, que a foto de um gato, o desenho de um gato e a própria palavra gato são signos desse animal, ou seja, são elementos que trazem esse conceito de substituição ou de representação. Eu não tenho gato propriamente dito ali, eu tenho a palavra gato, o desenho, a pintura ou a foto de um gato. E mesmo que se trate de um objeto que não existe, como um unicórnio, essa representação sígnica continua valendo do mesmo modo. O que quer dizer? Por exemplo, o unicórnio ele não existe. Eu botei essa fotinha aí bem fofinha do cachorrinho vestido de unicórnio, mas só uma brincadeira, tá, gente? O unicórnio ele não existe. Mas quando eu ouço a palavra unicórnio,
se eu já tenho conhecimento de mundo, que animal é esse, e eu já venho com esse animal na mente. Entendem? Por mais que ele não exista, certo? Em algum momento alguém fez um desenho e falou, ó, esse aqui é um unicórnio. Unicórnio é isso aqui. E aí isso ganhou o apelo popular, todo mundo entende aquilo como unicórnio. Então quando eu ouço a palavra unicórnio, eu vejo isso aí. Eu lembro dessa imagem de um cavalo com chifre no meio da testa, certo? Como eu disse, gente, só voltando aqui mais uma vez, só relembrando, vocês viram que lá atrás tinha signo, a gente pode também utilizar o conceito para o ícone, certo? Ícone ou signo é a mesma coisa na tricotomia de Pearce. E aí tem o índice, gente. O índice, como o próprio nome sugere, indica algo tendo como fundamento a existência concreta deste e está diretamente ligado ao objeto. Tudo que existe é um índice ou pode funcionar como um índice. Afinal, temos aqui uma relação de causa e efeito. Pegadas na areia imediatamente nos remetem ao fato de que alguém passou por ali. Poças de água no chão indicam que acabou de chover. Quando olhamos para a fumaça, geralmente nos detemos nas propriedades dela, pensamos imediatamente no fogo que a produz. Vamos tentar ser mais claro possível. O índice é todo ícone que tem uma relação de causa e efeito. Índice, como o nome já diz, quando a gente tem um livro, a gente tem um índice, não é isso? Lá nesse índice está dizendo que o capítulo tal está na página tal, ou seja, ele está indicando para a gente alguma coisa. Índice, indicação. Por exemplo, vamos lá. Se algum de vocês aí aparecer tossindo ou com muita dor de cabeça, com falta de ar, isso indica, possivelmente, que vocês podem estar contaminados com algum tipo de vírus e por aí vai. Diante dessa pandemia toda que a gente está vivendo, todo mundo que chega perto da gente, que tosse, está com dor de cabeça e falta de ar, a gente acha que essa pessoa está com a Covid-19, né? Ou seja, dá para a gente ilustrar bem como é que funciona o conceito de índice. É uma indicação de alguma coisa, de algo que aconteceu ou que pode acontecer. Não necessariamente ele está preso a um tempo. Ele pode ser tanto passado, algo que aconteceu, como futuro, algo que vai acontecer. Como isso? Por exemplo, eu vejo fumaça, certo? Na minha cabeça opa, se há fumaça, há fogo. Eu vejo nuvens carregadas, cinza, então eu penso assim, opa, vai chover. Entendem que há uma diferença, que o índice ele pode ser tanto algo que aconteceu, uma relação causa-efeito, quanto algo que vai acontecer, como uma previsão futura, e por aí vai, ok? A gente chega ao terceiro ponto da relação entre o signo e o objeto, que é o símbolo. O fundamento do símbolo é um leg-signo, sendo um signo que representa o objeto dinâmico através de uma lei, de uma convenção, possuindo caráter geral e não singular, como no caso do índice. Seu objeto imediato é uma forma como o signo vai representar um objeto dinâmico, o significado. Um ícone pode se tornar um símbolo por convenções socioculturais, ao ser carregado de significados simbólicos. Como já dissemos, as palavras são símbolos porque são convencionadas, né? A nossa língua ela é um símbolo. Quando, por exemplo, a gente fala a palavra cadeira, e aí vem a imagem uma cadeira, é porque lá atrás um grupo de pessoas se reuniu e falou assim, olha, vamos ter que dar nome às coisas na língua portuguesa, então o nome disso aqui vai ser cadeira, certo? Em outras línguas não é cadeira, se eu não me engano em inglês é chair, e aí a professora Adna, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ou seja, porque houve uma convenção lá atrás, quando o idioma ele começou a surgir, de que cada coisa deveria ter um nome e aquilo ali recebeu esse nome. Ficou convencionado disso, ou seja, a palavra é um símbolo. Existe só isso como símbolo? Não. Placa de trânsito é a mesma coisa. Ou seja, no nosso código prevê que cada placa ela simbolize alguma coisa. Ou seja, houve uma convenção de que tinha que funcionar desse jeito. Existem outras coisas? Sim, algumas cores, por exemplo, semáforos de trânsito. O vermelho é pare, o verde siga, o amarelo atenção, ou então acelere, né? Muita gente usa isso, mas brincando. Então, ou seja, houve uma convenção de que essas cores representavam isso. Então, em algum momento,
da história, houve uma reunião, vamos dizer assim, onde as pessoas convencionaram de que aquela forma, aquela cor, aquela palavra, aquele signo, ele tinha uma função simbólica. Então, ou seja, quando há isso, quando há essa representação simbólica por meio de uma convenção, por meio de uma lei, que não necessariamente é uma lei no papel, tá, gente? Aquele signo, ele se torna um símbolo. Ok? Alguns elementos, gente, eles também podem ser ao mesmo tempo um signo, um índice ou um símbolo. Né? Vamos construir melhor isso aí. Eles podem ser ícone, índice e símbolo, certo? Tentar entender isso num processo contínuo. Se um oriental ele chega aqui no Brasil, ele vê uma cruz, ele vê naquela cruz ali um ícone, né, que está identificando que aqueles dois paus entrecruzados como instrumento de tortura que os romanos usavam. Ou seja, se esse oriental ele não tem nenhum conhecimento sobre o que a cruz representa para a gente, né, porque a cruz ela tem um simbolismo religioso, né? Então quando ele chegar aqui ele fala assim, opa, calma aí, aquela sociedade ali ela cultua um castigo romano, porque antigamente a cruz era utilizada para castigar ladrões, enfim, pessoas que cometiam crimes, estavam à margem da sociedade. Então, tem algo errado nisso aí, né? E aí, continuando nesse pensamento, se, por exemplo, a gente chegasse em um país oriental cuja religião oficial fosse o budismo, por exemplo, se a gente enxergasse uma cruz no alto de uma construção, a gente poderia entender que aquela imagem, aquele mesmo pau entrecruzado ali, quer dizer o seguinte, que existem cristãos ali, existe uma comunidade cristã, entendem? Ou seja, o símbolo ele está muito atrelado à cultura daquele local. E aí, continuando nesse sentido, se nós, cristãos, ou seja, que temos esse conhecimento do cristianismo, sempre que olhamos para a cruz como um símbolo de morte de Cristo, ou seja, de salvação e por aí vai. Nesses casos, temos a mesma cruz vista como um ícone, um índice e o símbolo. Então, só ressaltando. Se alguém que não tenha nenhum conhecimento religioso, cristão, chegue ao nosso país e veja uma cruz pendurada, né? Pode ser uma escultura e por aí vai, a pessoa fica sem entender aquilo ali. Fala assim, oxe, os caras ali cultuam um castigo romano, que estranho isso, né? Mas, enfim, é da cultura deles. O nosso pensamento não, é diferente, certo? Aí, ao contrário, a gente sai daqui e vai para uma cultura que não é cristã, que não existe esse conceito de cristianismo, eles não acreditam em Jesus, não acreditam na salvação e por aí vai. Quando a gente vê esse símbolo, quando a gente vê esse signo, perdão, a gente entende como um índice, ou seja, aquilo nos indica que existe uma sociedade cristã ali, certo? Então, há essa relação de índice, ou seja, indica alguma coisa, porque a gente está fora da nossa cultura, numa cultura diferente, e que eles não cultuam esse tipo de símbolo, e lá está indicando que existe uma sociedade cristã. Para a gente cristão, a gente que está no nosso país, que é um país de maioria cristã, uma cruz representa algo simbólico, né, que seria a morte de Cristo e a salvação das pessoas. Entendem que o mesmo elemento, uma mesma imagem, ela pode ser tanto um ícone, no caso de quem chega aqui e vê aquela imagem, ou seja, aquela imagem ali significa a tortura que os romanos praticavam, enfim, lá 2.000, 3.000 anos, e é como se a gente cultuasse aquilo ali. É um signo, né? É um ícone aquilo ali. Um ícone da tortura romana. Para a gente, se a gente sai daqui e vai para um outro país, se a gente vê essa mesma cruz, isso indica a um índice que ali exista uma comunidade cristã. Por fim, para a gente, em nosso país, a cruz ela tem um valor simbólico. O valor de que, para quem é cristão, de que ali é a imagem da salvação, a imagem de que alguém morreu para nos salvar. Ok, gente? Vamos
Ainda no campo dos estudos da imagem, a gente tem a semiótica europeia ou semiologia, que é muito mais comum a gente utilizar esse título, certo? Esse conceito de semiologia. Ele é um conceito criado por Ferdinand Saussure. Ele foi um linguista e filósofo suíço cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais. Saussure entendia a linguística como um ramo da ciência mais geral dos signos, que ele propôs que fosse chamada de semiologia. Graças aos estudos dele e ao trabalho de Leonard Bloomfield, a linguística adquiriu autonomia, objeto e métodos próprios. Seus conceitos serviram de base para o estruturalismo no século XX. O que isso quer dizer, gente? O que é o conceito trazido por Saussure? Enquanto Charles Peirce estudava tudo quanto é coisa como uma imagem, Saussure não, fala assim, opa, calma aí, você pode estudar aí, fica estudando as imagens, figuras, símbolos e tal, mas, para mim, a língua escrita, a linguística, certo? Ela tem uma abrangência muito maior. Eu vou estudar o porquê que aquela palavra é aquela palavra, o porquê que cada coisa tem aquele nome e por aí vai, né? Sendo que, como a gente disse, toda palavra ela é um signo, ela representa alguma coisa para alguém. Então ele também cai nesse campo aí dos estudos da imagem, nos estudos do signo, exatamente por conta disso. Mas ele fica voltado somente para a linguística. Ele vai tentar explicar, nos estudos dele, o porquê que a cadeira tem esse nome cadeira na língua portuguesa, ou porquê que o avião tem o nome avião na língua portuguesa e por aí vai. Ok? Beleza? Então vamos seguindo. E aí dentro desse estudo, ele faz uma relação bem parecida com a que Peirce faz, certo? Quando Peirce cria lá o conceito de signo, objeto, interpretante, pronto. Saussure faz algo parecido, só que ele dá outro nome. É o signo, o significado e o significante. A semiótica europeia, ou semiologia, é um dos expoentes mais fortes. Está fundamentada a partir do livro Tratado da Linguística Geral, de Saussure. Esse livro ele deu margem, gente, à criação de várias correntes de pensamento, como o estruturalismo, e constitui-se como um ponto de partida para a semiologia desenvolvida pouco depois por Roland Barthes. Em relação aos determinantes teóricos da semiologia, diferentemente de Peirce, que estabelece uma relação sígnica entre signo, objeto e interpretante, na corrente iniciada por Saussure são vistos o signo, o significado e o significante. O signo, numa definição mais básica, é qualquer coisa que substitua outra. Lembrem sempre disso. O que é signo? Algo que representa ou substitua alguma coisa. Algo que representa alguma coisa para alguém. Certo? Então vamos lá entender o que é significado e significante. Desse modo, podemos imaginar um homem primitivo que desenhou um animal numa caverna representando o animal que havia caçado, por exemplo. O desenho do animal é o signo, lembra? Todo desenho, foto, pintura é um signo, que representa o conteúdo que o homem primitivo quis expressar. Esse homem, para representar o animal, uniu um conceito a uma imagem, ou seja, estabeleceu uma relação entre o significado e um significante. Conceito e imagem. Certo? Então vamos lá para a definição. Signo é o átomo da linguagem, unidade fundamental de entendimento de um código. Tudo o que nos faz lembrar de algo. O significante, gente, atenção, é o elemento tangível, perceptível, material do signo. E o significado é o conceito, o ente abstrato do signo, aquilo que ele representa. Então, se a gente fizer uma comparação com objeto, ou melhor, com signo, objeto e interpretante, signo é o signo mesmo, certo? O objeto é o significante, que é algo tangível, algo que a gente pegue, por exemplo, e o significado fica a caráter do interpretante. Então vamos lembrar aquele exemplo que a gente deu em relação à casa. O signo é a casa, o desenho da casa, certo? O significante é a casa em si, a casa que eu posso tocar, a casa física.
E o significado é o que uma casa representa para mim. É um lar? É um local de muitas apurrinhações? É um local de conforto? É um local de tranquilidade? É um porto seguro? E por aí vai. Entendem? Significante é o que a gente pega, é o que a gente toca. É o animal, é a pessoa que está sendo fotografada, é a casa que é desenhada. E o significado é aquilo que ela representa, é o conceito, é o ente abstrato do signo, certo? É a minha interpretação para aquele conceito, aquela relação que existe ali entre o signo e o significado. Perdão, entre o signo e o significante. Entre o que é a representação, seja um desenho, seja uma foto, seja uma pintura, para o significante, que é o que está sendo representado naquela foto, e aí eu chego ao significado. Trazendo mais um exemplo. Eu pego, por exemplo, a foto de alguém. Essa foto, a foto em si, vai ser o signo, ok? Quem está sendo fotografado é o significante, é aquela pessoa ali que eu posso pegar, ela é tangível para mim. E o significado é o que aquela pessoa representa para mim. Ok? Espero que não tenha nenhuma dúvida e nenhuma confusão em relação a isso. Chegamos ao reconhecimento e à rememoração. Que danada é isso, professor? Vamos embora. Quais são as funções da imagem, gente? A imagem ela carrega várias funções, mas a principal é representar. Eu já falei isso para vocês. É algo que existe de forma concreta ou imaginária. Por meio das imagens, nós podemos decifrar, interpretar, produzir e contemplar algo. Em Platão, a imagem ela imita. Lembra que a gente falou sobre isso? Platão ele tem uma imagem lá que ela imita, que ela ilude, engana a gente, é reflexo, é sombra, existe o mundo das ideias e tal, pá. Já Aristóteles fala que não, ela educa. Ela faz com que a gente combine elementos e crie coisas, né? Já para Gombrich, a imagem tem também como função primeira assegurar, fortalecer, consolidar e precisar a nossa relação com o mundo visual, certo? Ou seja, a gente só consegue entender que está numa realidade porque a gente enxerga aquela realidade. Então a gente chega a esse conceito de reconhecimento e rememoração. Existe uma diferença aí. Segundo Gombrich, reconhecer algo numa imagem significa identificar, mesmo que parcialmente, o que nela se vê como algo que se vê ou pode ver no real. A constância perceptiva, tal como acontece no mundo visual em geral, é o que nos permite aderir às imagens e percebê-las. É a comparação incessante que fazemos entre o que vemos e o que já tínhamos visto. Não somos capazes de reconhecer os objetos representados, mas de os identificar, apesar das distorções que lhes possa causar a reprodução pela imagem. Então, o que é o reconhecimento? Eu vejo alguém, certo? E aí eu fico tentando reconhecer aquela pessoa, de onde eu lembro, quando foi que a gente se viu pela primeira vez. Então é esse o processo de reconhecimento de algo. É a identificação que eu faço numa imagem. Pode ser de uma pessoa, pode ser que eu pegue um quadro e reconheça os elementos daquele quadro ali, de algum lugar que eu já tenha visto, e por aí vai, certo? Então, a gente chega nessa relação ainda do reconhecimento com a rememoração, é graças a essa constância perceptiva, é o tempo que a gente perde, tá? Olhando aquela imagem, o nome disso é constância perceptiva, que nós reconhecemos o rosto representado. Mas no caso da caricatura, é preciso supor que convocamos outros critérios. Os caricaturistas, eles captam os invariantes do rosto, que poderão funcionar como índices de reconhecimento, certo? Então, reconhecer o mundo visual numa imagem pode ser útil e proporciona igualmente um prazer específico. O que é isso? Vamos lá tentar explicar. Por exemplo, a gente vê essa figura do Ronaldinho Gaúcho aí. Logicamente que quando a gente vê quem conhece o Ronaldinho, já, pô, não, esse aqui é o Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque o cara que desenhou, ele pegou alguns elementos do rosto dele de forma exagerada, ele acentuou aquilo ali, então, ou seja, esse conjunto de elementos nos serviu como índice. Lembram do índice lá atrás? Ou seja, eles indicam que são as características do Ronaldinho Gaúcho. Então, ou seja, nesse processo eu consigo reconhecer o Ronaldinho por conta das características dele, segundo o caricaturista fez esse desenho, certo?
Então, e reconhecer o mundo visual numa imagem pode ser útil e proporciona igualmente um prazer específico. De fato quando a gente reconhece alguma coisa, né, a gente faz com que a gente perceba que, opa, calma aí, tenho memória ainda, né? Minha memória está funcionando. As coisas estão, eu consigo reconhecer de tal canto, traz um conforto, certo? Como eu já falei para vocês, se a gente chega numa sala como a de vocês, não conheço ninguém, no primeiro momento há um estranhamento. No segundo encontro já há um reconhecimento, ou seja, eu já reconheço as pessoas que estão ali, já sei mais ou menos quem é quem, então esse processo me traz um certo prazer específico. E só um parêntese aí, gente, o reconhecimento não é um processo de sentido único. A arte representativa imita a natureza, e essa imitação provoca em nós prazer. Quase dialeticamente, ela influi sobre a natureza, ou pelo menos o modo como a vemos. Então, ou seja, esse processo aí de reconhecimento, ele não é um processo de sentido único, porque a gente se comunica o tempo todo com aquilo que a gente está vendo, né? Ou seja, quando a gente está vendo essa foto do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente busca aí nessa foto elementos que reforcem a ideia de que aí é o Rio de Janeiro. A gente tem ali o bondinho, a gente tem as praias, a Baía de Guanabara, melhor, desculpa. A gente tem, enfim, todos os elementos que nos reforçam de que nós estamos vendo o Rio de Janeiro, certo? Então, a gente, nesse processo de reconhecimento, a gente analisar, perder um tempinho, até reconhecer de fato aquilo como algo que a gente já conhece. Então, há esse reconhecimento. E aí vem outro processo, certo? Que é o processo de rememoração. A rememoração, ela refere o modo como a gente reconhece os elementos inerentes apenas ao universo das imagens, utilizando um tipo de reconhecimento apenas quanto às estruturas da imagem. O papel do espectador ele se torna assim mais ativo na construção dos significados dessa imagem. De certo modo, é o espectador que faz a imagem existir, segundo Gombrich, em A Arte da Ilusão. Ele defende a ideia de que existe tal coisa como o olhar inocente. Ou melhor, que não existe tal coisa como olhar inocente. Desculpa, tá, gente? A percepção visual é um processo quase experimental, que implica um sistema de expectativas como base das quais se emitem hipóteses que são confirmadas ou desmentidas. O que é a rememoração? A gente tem um reconhecimento, que é algo que a gente já viu, né? E aí a gente reconhece, seja uma característica, seja uma pessoa e tal, pá. E rememoração, ela refere ao modo como a gente reconhece os elementos inerentes apenas ao uso ou ao universo das imagens. Eu trouxe aí para vocês duas imagens. A gente consegue reconhecer essas imagens, certo? Por conta do nosso conhecimento de mundo. Por conta do nosso reconhecimento, a gente rememora, né? A gente traz isso para a gente. Eu vejo uma mulher sentada aí do lado esquerdo da imagem, então a nossa rememoração é de que ela estaria meditando, estaria pensando, refletindo, enfim. Porque durante a nossa vida, a gente por várias vezes se deparou com situações assim, de pessoas que buscam essa posição ou buscam essa inspiração para alcançar esse relaxamento e por aí vai. Na outra foto, a gente tem a imagem de uma mulher rompendo as correntes, ou seja, voando, liberta, ela estava presa de alguma coisa. Então, ou seja, esse nosso conhecimento de rememoração nos traz isso, assim, por conta daquilo que a gente já aprendeu durante a nossa vida, a gente rememora de que essa imagem ela tem esse sentido, ela tem um sentido de liberdade, né? Ou seja, não tem nada reforçando isso, é apenas uma imagem. Não tem nenhuma legenda, não tem nenhum outro elemento que comunique-se com a gente e por conta do nosso conhecimento de mundo, a gente consegue perceber que isso aqui ela tem uma representação, né? A gente rememora isso. Então, para concluir aí, gente, a rememoração ela tem uma expectativa que nos remete à ideia de que ver só pode se comparar àquilo que esperamos com a mensagem que nosso aparelho visual recebe. Ao fazer intervir com o seu saber prévio, o espectador ele supre o não representado. Isso aplica à imagem uma informação que ela pode conter. Segundo Gombrich,
existe uma ideia, e segundo ele afirma também que uma imagem não pode representar tudo. O papel do espectador é projetivo. A nossa tendência é a de identificar, seja o que for numa imagem, desde que a forma se assemelhe minimamente a qualquer coisa. Segundo essa abordagem, o espectador ele exerce sobre a imagem uma combinação entre reconhecimento e rememoração. Através da articulação entre esses dois mecanismos, o espectador ele faz a imagem. Então, ou seja, o processo de reconhecimento e de rememoração ele está muito atrelado, certo? A gente reconhece e rememora. Então, quando a gente para observar alguma coisa, há esse processo aí que ele é simultâneo. A gente está reconhecendo e rememorando. Eu reconheço aquela pessoa e rememoro de onde eu reconheço aquela pessoa. Entendem? Eu fico buscando as características e aí já fico pensando qual foi o momento na minha vida que eu vi aquela pessoa em algum lugar, né? Vamos lá para a gente concluir. A gente, nessa primeira foto aqui de cima, a gente reconhece alguns elementos. A gente reconhece a praia, a gente reconhece o coqueiro, a rede, né? E o que faz a gente rememorar? Qual o sentido que tem aí esse conjunto de elementos? Nos traz relaxamento, né? Férias e por aí vai. Por quê? Ou porque a gente já passou férias desse jeito, ou então porque a gente viu em algum momento uma propaganda que fazia referência às férias assim, viagem para a praia, por aí vai, certo? Nessa outra imagem embaixo, onde tem duas meninas, a gente reconhece o que nessas imagens? Vamos lá. A gente reconhece duas mulheres, rocha, elas gesticulando de alguma forma com os braços estendidos, um mochilão nas costas de cada uma. Esse é o nosso reconhecimento. O que nos rememora? Isso nos leva a que sentido? De que elas são mochileiras e estão indo conhecer algum lugar, desbravar algum lugar, enfim, viajar, passear e por aí vai, certo? Temos duas fotos que trazem elementos semelhantes aqui, se a gente parar e pensar somente a idade e a expressão que muda. A gente tem duas pilhas de papel com livros, né? De livros de papel, melhor desculpa. Uma menina com a expressão bem serena, meio risonha, debruçada sobre os livros, né? E embaixo a gente tem um homem com uma expressão de preocupado, de aflito, com uma pilha de papéis, uma pilha de documentos. Ou seja, os elementos são parecidos. Papel, pessoa e expressão, né? Caderno, inclusive, aqui, tanto debaixo dela quanto debaixo dele. Só que pela idade e pelas expressões de cada um, a gente vê que há sentidos diferentes. O reconhecimento é basicamente o mesmo, certo? A rememoração que muda um pouco. A gente reconhece uma criança, uma pessoa, reconhece um adulto, certo? E também reconhece as expressões. Uma expressão serena, uma expressão de aflição. E por conta dessa expressão, o que nos rememora? Rememora que ela está feliz com os estudos e ele está preocupado com o trabalho. Ok, gente? Beleza? Então seria bacana a gente tentar ver isso no nosso dia a dia mesmo, assim, que vocês conseguirem observar, reconhecer e rememorar. A partir de agora, eu vou deixar aberto para vocês tirarem suas dúvidas. Eu vou estar acompanhando tudo, certo? Pelo Google Classroom. Chega lá, deixa a sua dúvida e que a gente vai se comunicando. Se por um acaso alguém já colocou a dúvida e você já entendeu, não precisa replicar a pergunta. E caso não tenha entendido, fiquem à vontade para mandar brasa. Beleza, gente? Um forte abraço e até a próxima.